Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre o atraso do Rio de Janeiro. E por que não dizer os atrasos do Rio de Janeiro? Porque há rios e rios de janeiros dentro de um mesmo rio. Porque há o rio municipal, com vários subúrbios, tem também as regiões metropolitanas, Baixada, Fluminense, depois da Ponte Rio-Niterói tem mais regiões metropolitanas. Enfim, há um rio que produz vários tipos de atraso. Atrasos na área da educação, atrasos na área do desenvolvimento humano, também produto dos atrasos na área de distribuição imobiliária, ou seja, as moradias. O setor de moradia produz muitos atrasos, com muitas desigualdades, atrasos e mais atrasos no desenvolvimento humano, na segurança pública, etc. e etc. É até difícil a gente reunir todos os atrasos, porque temos atrasos na área da industrialização. O Rio, assim como muitos lugares do Brasil, mas mais especificamente o Rio de Janeiro, produz pouco desenvolvimento industrial. Atrasos na área de ciência e tecnologia, não vemos a curiosidade científica sendo aproximada da escola, da educação popular, e quando o desenvolvimento científico chega, ele chega para grupos muito específicos. Então, temos um rio produtor de muitos atrasos. E, evidentemente, eu gostaria de começar falando sobre os atrasos na educação. Sobretudo na educação popular, que é a educação majoritária. A maioria esmagadora das pessoas está na educação, no ensino público popular. E eu gostaria de especificar em cada setor produtor de atrasos pontos específicos deste atraso. Evidentemente que o Rio não é o único lugar do Brasil, quiçá do mundo, mas o que produz atrasos. Mas para falar com um pouco mais de propriedade, porque é aqui que eu milito, é aqui que eu dou aula em diversas escolas, é aqui que eu reflito, é aqui que eu filosofo, é aqui que eu dialogo no dia a dia de forma mais efusiva. Então, eu gostaria de falar sobre cada setor desse atraso dentro daquilo que eu tenho percebido. E eu gostaria de começar com os atrasos na área da educação popular. Nós do Rio de Janeiro, eu gostaria de contar uma experiência acontecida comigo nesses lugares onde eu passei, dando aulas. Uma certa feita, eu exemplificando a necessidade de exercitarmos nosso corpo para termos mais saúde. E às vezes, quando eu estou conversando com a turma, eu demonstro fisicamente aquilo que eu estou falando. Num determinado momento, eu resolvi demonstrar que tipo de exercício eu fazia. Aí eu usei a mesa para mostrar que tipo de exercício eu fazia me reclinando sobre a mesa. Tinha uma câmera na sala, um aluno falou assim: olha a câmera. Eu entendia que eu não estava fazendo nada demais, e eu, achando inclusive que a câmera nem funcionava, fiz um gesto infeliz, eu fiz assim para a câmera, e a câmera, eu imaginei que aquilo seria apenas um ato
de ironia da minha parte, aquilo foi parar na direção e gerou uma grande comoção na escola onde eu estava, e o diretor me deu um nadopor e eu fui para a Metropolitana procurar outra escola. Na minha modestíssima, o que eu fiz? Gravidade nenhuma. Não tem gravidade nenhuma. Claro que se a decisão, por causa disso, foi eu não continuar na escola, beleza, problema nenhum. Mas poderia ser também que eu poderia me desculpar com a turma. Gente, a câmera está aqui por uma questão de segurança, eu fui infeliz. Seria pedagogicamente até mais salutar, porque se o professor se desculpa, isso demonstra, é até mais vantajoso pedagogicamente, uma vez que o professor está reconhecendo que ele errou. Eu acredito que pedagogicamente seria até melhor, mas a decisão não foi essa, nenhum problema, mas na minha modestíssima não houve nada de grave. Eu produzi uma linguagem através de um gesto obsceno, e o gesto obsceno está no cinema, está na literatura, tanto não só o gesto obsceno como o palavrão, o gesto obsceno, todas essas coisas estão na literatura. Então, ironicamente, eu fiz aquilo e, na minha modestíssima, não houve nada de grave. Mas por que eu estou colocando este detalhe como um primeiro exemplo? Porque um dos problemas do nosso fracasso escolar, um dos problemas dos atrasos do Rio de Janeiro, que tem ficado muito atrás em relação a outros estados, inclusive o Ceará. Aliás, está na hora do cearense fazer piada com o carioca, né? Porque fizeram tantas piadas com o cearense, com o nordestino, e agora a gente está ficando para trás em termos de educação para os estados do Nordeste. Então agora é o Nordeste que tem que fazer piada com a gente. Mas, então, por que esse comportamento, às vezes, por causa de um palavrão, por causa de um gesto obsceno, ou por causa de coisas, por que isso gera tanto problema, tanta comoção? Porque a gente, e isso é um problema nacional, mas especificamente falando do Rio de Janeiro, quando a gente ouve a palavra disciplina na escola, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é disciplina como comportamento. A disciplina na escola ocorre bem se o aluno se comportar. O comportamento bom, ele é periférico. Ele é a infraestrutura que deve e deveria nos levar à verdadeira disciplina. E o que é a verdadeira disciplina da escola a ser buscada? A matemática, a química, a física, a biologia. Agora entrou um montão de penduricalhos com o novo ensino médio, mas vai ser reformado de novo e nós vamos voltar mais ou menos ao que era antes, graças a Deus. Mas a disciplina da escola deve ser esses conhecimentos clássicos trazidos pela ciência, pela filosofia, pela sociologia, e que a escola traz à base. Esse deve ser o principal objetivo da escola. Essa é a disciplina. Por isso que nós chamamos de disciplina filosofia, sociologia, matemática, português. E isso deve ser levado a sério. A sério mesmo. E uma vez que nós temos pouco desenvolvimento industrial, científico,
uma das coisas que a escola deveria buscar é encher as universidades públicas de alunos egressos da rede pública, em todas as áreas. Nós deveríamos nos dedicar a isso e nós termos pouca profusão nessa área. Isso é sério. Não é xingar palavrão que é sério. Não é fazer isso para a Câmara que é sério. Tudo bem. Quer mandar o professor embora por causa disso? Devolve ele para a meta. Quer colocar o professor para pedir desculpas? Que seja esse. Mas não há nada de grave. Grave é a gente na escola pública não ter o hábito de produzir cientistas. Grave é a escola pública não produzir atletas olímpicos, é não haver nenhuma relação entre Olimpíada e educação física na escola. Isso é grave. Grave é a gente estar lá atrás, em todas as avaliações de educação, perdendo para estados que não, perdendo para estados que aparentemente não teriam as mesmas condições sudestinas, Nós somos da região sudeste, uma região mais desenvolvida do Brasil. Eles não teriam a condição de produzir o que eles produzem. Nós sim. Isso é grave. E um dos problemas do nosso gargalo é exatamente essa substituição que fizemos da disciplina da escola como conhecimento formal pela disciplina como comportamento moral. E isso tem crescido muito porque, infelizmente, a sociedade tem se fragmentado moralmente, em termos das famílias, os pais, principalmente das camadas mais carentes, vão fazendo os filhos, vão deixando de lado, e as mães vão criando, enfim, todas essas coisas geram uma infraestrutura onde o comportamento moral e ético vai sendo fragmentado de várias formas. O pastor virou miliciano, enfim, ou seja, a referência moral das pessoas está se fragmentando. Então as pessoas ficam esperando que o professor seja aquilo que era o pastor, aquilo que era o avô, aquilo que era o pai no passado, aquele que passa conhecimentos, comportamentos morais, mas este não é o principal objetivo do professor. E essa defasagem na educação de várias formas, onde nós não conseguimos produzir conhecedores formais, isso é o que deveria nos assustar e não. Só que eu fiz por ironia, é um recurso da linguagem que está no cinema, que está na literatura, que está, enfim, o palavrão está aí na literatura, entendeu? Então, tudo bem, professor, tchau. Mas essa comoção toda não teve nada de grave. Essa bobagem, a comoção toda. Mas eu gostaria de falar do nosso pseudo-desenvolvimento, do nosso atraso também, em outras áreas, Na área da moradia. E a moradia, ela é um layout da defasagem que temos no desenvolvimento humano. A nossa favelização é muito sui generis. Estive em Santa Catarina, não há essa favelização toda. Então, há Brasis diferentes, e uma das características do nosso Brasil, assim como é também em Salvador, assim como é também em São Paulo, mas de forma muito crônica no Rio de Janeiro, no Rio há uma favelização muito forte. E o que me espanta é que essa favelização está sendo normalizada. O desenvolvimento da favela, o empreendedorismo na favela. Então as pessoas se comportam como se a favela devesse continuar sendo favela, porém com desenvolvimento na favela.
Se a favela continuar sendo favela, ela vai continuar tendo problemas de infraestrutura, do tráfego, de segurança que ela tem. Então o objetivo deveria ser transformar as favelas em bairro. O Estado deveria ocupar esses lugares. Mas dá trabalho, né? Tem que investir, né? Tem que gastar, e esse gasto seria investimento. Não, mas tem teto de gasto, né? O Estado não pode gastar mais do que arrecada. Tem esse papo, como se isso fosse o paradigma da economia mundial. Isso não é o paradigma da economia mundial. Nós aqui inventamos esse paradigma de que o Estado não pode gastar mais do que arrecada. Eu já gastei mais do que arrecadei em muitas situações, até para terminar minha faculdade. Então, mas inventamos essa história, que o Estado não pode gastar. Então, a favela fica ali, com serviços, inclusive de fornecimento de drogas para as elites. Então, a favela é muito útil, porque ali, através desse lugar, drogas são fornecidas para as elites, né? Eu não vou falar da instituição que eu conheci uma pessoa, um garoto, um rapaz, que ele ia à favela e levava a droga para as pessoas desse grande meio de comunicação. Então a favela está ali. E porque essa infraestrutura chamada favela as pessoas não querem combater, querem continuar com esse atraso, né? O nosso sistema social e político quer continuar com esse atraso. Então inventamos a ideia do empreendedorismo na favela, mas a favela continua a favela. A favela continua a favela. Mais um ponto do nosso atraso, porque é essa infraestrutura que produz o tipo de criminalidade específica do Rio de Janeiro, onde os territórios são ocupados e pessoas armadas ocupam aquele território, expondo inclusive as suas próprias armas, por causa dessa infraestrutura. Então a favela deve se transformar em bairro, o Estado deve ocupar. Se a favela continuar a favela, nós continuaremos a ter os problemas de segurança que tem, e a polícia vai continuar subindo, dando tiro e acertando tiro em moradores, em bandidos, em crianças, em policiais mortos, porque a favela não pode acabar, né? A favela é muito útil. A favela é um dos pontos específicos do nosso atraso. Falei de educação, falei de atraso, falei do problema da segurança pública, que é crônico. Que é crônico também por causa dessa distribuição urbana, por causa dessa distribuição imobiliária, por causa dessa maneira de nós distribuirmos moradia de forma desigual. E em muitos lugares da cidade não podemos ir. Porque se não conhecermos alguém lá, podemos não sair nunca mais. Podemos ficar no micro-ondas, como Tim Lopes ficou no micro-ondas. E outro problema do nosso atraso é o atraso político. O nosso histórico de corrupção na política é constante. Por quê? Porque essa mentalidade miliciana colonizou o nosso pensamento, colonizou a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de ver a política. E como o eleitor está colonizado também por esta mentalidade, o espaço da vida política foi ocupado por essa mentalidade miliciana. E a mentalidade miliciana ocupa a maneira do carioca ver a realidade de maneira muito profusa. E como é uma coisa que popularmente se disseminou, até parte de pessoas que deveriam questionar isso não questionam mais. A gente vê professores acharem totalmente normal aquele ambiente onde a milícia vai combater o tráfico. Entre aspas,
Às vezes combate, às vezes briga e às vezes fazem alianças, porque são todos criminosos. Será que as pessoas não entendem? Mas essa mentalidade miliciana, onde as próprias pessoas que defendem a mentalidade miliciana também, indiretamente, se empolgam com a presença do tráfico, que é o tráfico, entre aspas, que justifica a necessidade, entre aspas, da milícia. Então, a nossa mentalidade está sendo colonizada e foi colonizada por este tipo de pensamento e produzimos um tipo de pobre de extrema direita. Um tipo de pobre de extrema direita é preto nazista, é crente que diz bandido bom e bandido morto. Eu não estou dizendo nem que está certo nem que está errado, mas o cristianismo, como dizia, uma ideia dessa, muito estranho. E tem aí as polícias que descobrem aí, os jornais, as notícias, o pastor que é miliciano, o pastor que se relaciona com o tráfico, o traficante, crente, que expulsa o macumbeiro da comunidade, gente. Olha que ponto nós chegamos. Produção de atraso a cada dia. E como é uma coisa muito popular, aquilo vai tomando conta também do comportamento mais ou menos normal da superestrutura, de certos setores dominantes da sociedade, porque também a nossa sociedade ela não é humanista, né? Ela é capitalista. Então, o objetivo de uma sociedade capitalista é o capital acumular. Se uma sociedade é cristã, o foco é Cristo. Se uma sociedade fosse humanista, o foco seria o ser humano, mas a nossa sociedade é capitalista. O objetivo é o capital acumular. Então, o capital, para acumular, ele não precisa de bem-estar, ele acumula na própria crise. Por isso que na Covid-19, o mais rico ficou mais rico e o mais pobre ficou mais pobre na Covid e por causa da Covid-19. Construção de atraso na segurança pública. É na moradia, é na segurança pública, é na educação. Não temos um projeto de desenvolvimento industrial, científico, nem pensar, porque ciência, o que é isso, né? Ciência. Os lugares produtores de ciência, como era o Museu Nacional, mas continua sendo postos de excelência de produção de ciência no Rio de Janeiro, restrito a pequenos grupos. Não há na escola aquela necessidade, aquela vontade de popularizar o conhecimento científico para as camadas mais carentes. Evidentemente, quando eu falo de educação, não estou falando que a educação muda o mundo. A educação não muda o mundo, ela integra o mundo. Mas é humanamente justo que a gente promova uma educação de qualidade, que integre. A gente não produz. A nossa educação física, para nossa vergonha, não produz atleta olímpico. É a coisa mais fácil do mundo. É botar um jovem para correr, para arremessar, para saltar. Mas não, a gente não se assusta com isso. Ah, é assim mesmo. Feio o professor fazer assim. Para cá, isso aí não pode. Mas a gente pode não produzir atleta olímpico nenhum, não criar curiosidade científica nenhum, não colocar quase ninguém em termos proporcionais nas universidades públicas. Isso não assusta ninguém. Vai fazer assim para quebrar. Lá! Claro que eu não fui dispensado da escola por causa disso. Várias outras coisas e tal. Blá 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 daqui, blá 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 dali. Claro que não foi só por causa disso.
Qualquer um que fizesse assim para a Câmara seria dispensado? Não. Não. Com certeza absoluta. Mas, né, foi comigo. Então, isso é que deveria nos tornar perplexos. Mas substituímos a disciplina, que são as matérias, através das quais nós colocaríamos várias pessoas nas universidades públicas, criando um ciclo virtuoso de produção de conhecimento nos lugares onde nós estamos. Produzindo atletas olímpicos. Já pensou? Nas nossas comunidades carentes, o aluno sair dali, daquela comunidade, meter uma medalha no peito, porque o Comitê Olímpico e a escola estariam... Os garotos iriam querer tanto ir para o crime assim? Se nós tivéssemos essas referências? Será? Mas não. Isso é normal. Isso não deixa a gente triste. Isso não assusta a gente. O que assusta a gente é se a aluna que é lésbica beijou a outra, se o aluno que é gay beijou o outro, se o casal anda de mão dada no pátio. Isso deixa as pessoas assustadíssimas. Né? Mas por quê? Porque ao invés de produzir disciplina, matemática, química, física, biologia, etc., produzindo conhecimento formal, nós achamos que disciplina na escola é se comportar bem. Gente, estamos muito atrasados. Muito atrasados. Mas muito atrasados. Inclusive, no dia que o diretor me chamou, ele falou que você se comunica bem, os alunos têm você como referência, porque você viaja. Você vai dispensar uma pessoa que é referência dos alunos por causa disso? Gente, estamos muito atrasados. Palavrão, gesto obsceno. Claro que o palavrão e o gesto obsceno não devem ser usados como falta de linguagem, como ausência de linguagem. No meu caso foi uma ironia. Uma ironia. Problema nenhum eu ter sido dispensado. Problema é a comoção. Jesus querido! Deus de misericórdia! O professor fez isso para a Câmara! Meu Deus! O mundo acabou! É isso que... O que deveria nos assustar é a maneira de nós estarmos... A gente está lá atrás, nas avaliações. E o que está sendo feito para mudar isso? Porra nenhuma! Nada. Nada vezes nada. Continuando cuspindo giz. Porque o ritmo da escola pública é esse. Não é culpa do professor. Foi criado um ritmo. A escola pública tem esse ritmo. E se você tenta mudar... Eu já tentei mudar o ritmo. Teve uma escola que eu propus, vamos criar uma escola de cinema aqui. E vamos. E comecei... Sabe o que me fizeram comigo? Nada opor. O diretor quis que eu saísse. Ficou com ciúme. Depois eu fui para outro lugar. Tentei fazer a mesma coisa. Sabe o que aconteceu? O diretor. Eu fui descansado também. Você não pode sequer mudar o ritmo, às vezes. Senão o diretor te manda embora. Te devolve para a meta. Isso me assusta. Isso aqui para a Câmara não significa nada. Não tem gravidade nenhuma. Claro. Você pode chegar e... Desculpa. Você pode dispensar o professor por causa disso. Enfim, pode fazer qualquer coisa. Tanto é que quando as questões morais são... Uma vez eu passei uma prova nessa mesma escola e na folha de prova, que era a folha do caderno, um aluno desenhou um peru. Achei estranho aquilo, teve na mão da direção. Pô, o que o aluno desenhou? Sabe o que a direção fez? Nada.
peru ficou lá na... Estou até preocupada, né? Eram duas diretoras, não sei o que elas fizeram com aquele peru, o peru sumiu. Você vê que o comportamento moral, inclusive, ele é seletivo. Será que elas não fizeram nada porque foi comigo? Então é isso, gente. Estamos muito atrasados. Muito atrasados. Muito atrasados e começando. Aí que está o problema. O nosso atraso está começando pela escola porque a gente entende que disciplina é comportamento. A gente não firmou a ideia de que disciplina é filosofia, matemática, português, etc. e etc. E através disso podemos produzir desenvolvimento humano enchendo as universidades públicas de alunos da escola pública. E a gente não faz isso. Isso me assusta. Isso aqui não é nada. Quer dizer, absolutamente nada. Então é isso aí. Ficamos por aqui. Falei isso para nossa reflexão. Vamos refletir sobre esse nosso atraso e vamos procurar o desenvolvimento. Ok, galera? Vocês são do coração.